Porque o maior objetivo não é necessariamente você consertar o celular. O maior objetivo não é você ter lucro. Isso não vai levar a sua empresa para frente. O maior objetivo é você resolver a dor do cliente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Caio Souza. A gente vai falar um pouco sobre os aparelhos que são mais lucrativos para manutenção. E como que isso pode ajudar você a aumentar sua lucratividade na sua oficina de reparo de celulares. Esse é o episódio 5 da série do 0 a 10 mil em 90. O que acontece? Por que alguns tipos de aparelhos são mais lucrativos que outros? A gente deve considerar alguns fatores para a gente poder trabalhar essa informação, tá? Alguns aparelhos são mais lucrativos que outros porque, além de eles terem um valor de mercado mais alto, eles também têm menos tempo para você poder fazer o reparo das peças e eles têm uma facilidade maior para você fazer esse reparo. Então você tem aí alguns fatores que aumentam a sua lucratividade. Nesse episódio nós vamos falar sobre os aparelhos mais lucrativos, mas isso não significa que não existam outros. Isso não significa que de repente na sua região você não lucre mais com outros aparelhos. Aí você pode falar assim, poxa, o Caio falou para mim na live lá que esses aparelhos aqui são mais lucrativos, mas aqui na minha oficina de reparo de celulares ou no meu home office tem outros aparelhos que são mais lucrativos que esse aparelho aqui. Por quê? Será que ele errou? Será que ele está enganado? Não, não é bem assim. Às vezes na sua região tem um aparelho que tem uma procura maior ou menor pelo aparelho e só você faz. Aí você pode cobrar mais caro. Isso torna o aparelho mais lucrativo para você. O que eu vou falar aqui, na verdade, é sobre aparelhos que são mais lucrativos na maioria das regiões e na maioria dos casos, tá? As exceções são as exceções. Toda regra tem sua exceção. E uma outra coisa também é não considerar o que eu vou falar aqui como regra para você não pegar outros tipos de aparelhos, tá? E essa métrica que eu vou passar para vocês aqui, essa métrica que eu vou ensinar, ela é justamente para poder estabelecer um parâmetro para você falar assim, esse aparelho aqui eu posso programar mais, esse aparelho eu programo menos, entendeu? Então, isso pode fazer muita diferença para o técnico iniciante, principalmente aquele técnico que não tem muito conhecimento do campo, que não tem muito conhecimento de área. Por quê? Porque quando ele sabe mais ou menos os aparelhos que têm uma facilidade maior para ele fazer, os aparelhos que são mais simples dele fazer, que são menos complexos, isso pode ajudar ele a recusar os aparelhos que ainda não tem expertise. Poxa, Caio, mas recusar aparelho, recusar serviço? Sim, recusar serviço. Recusar serviço às vezes pode ser uma virtude, ao invés de ser um defeito. Se você fizer o serviço errado para a pessoa errada, você pode ser o diferencial entre você ficar mal falado no seu negócio, entre você não resolver o problema do cliente. Porque o maior objetivo não é necessariamente você consertar o celular. O maior objetivo não é você ter lucro. Isso não vai levar a sua empresa para frente. O maior objetivo é você resolver a dor do cliente. Todo o resto vem na esteira dessa atitude e dessa forma de pensar. Então, se você não tem certeza que vai resolver o problema do cliente, quando é um caso assim de troca de tela, que é um caso muito óbvio, se você não tem certeza, não pega o serviço. Porque entre você resolver o problema e não resolver, e não ganhar nada, é melhor. Às vezes até pode ser pior do que o cliente sair falando mal de você. Pode te dar um prejuízo financeiro. E se você tiver muito no início, se tiver muito no início do reparo, de estar fazendo esses reparos, pode ser ainda que você até possa ter problemas financeiros, atrasar aluguel, atrasar alguma coisa por conta disso. Eu sei porque já aconteceu comigo. No início eu fui me meter a besta de pegar um Xperia Z3 para fazer. Rapaz, a tela era R$350. Fui lá, não tinha experiência ainda, fui lá na hora de colar a tela, eu pressionei em cima do receiver ou do auricular. Foi R$350 de prejuízo. Aí logo depois eu peguei o iPhone 5. Deixei lá de lado, meio chateado, peguei o iPhone 5, fui fazer. Fui pressionar em cima do botão Home para refazer um serviço que eu esqueci de botar a blindagem da bateria. Mais R$350 de prejuízo, que era o que custava a tela na época. Então foi R$700 de prejuízo em 15 minutos que eu tomei. Demorei semanas, como eu estava muito no início, eu demorei semanas para me recuperar dessa condição.
Eu não sei se quem me assiste, eu estou no YouTube também simultaneamente, eu não sei se quem está me assistindo também passou por uma situação parecida como essa, mas é uma situação muito complicada. Então, é muito importante você saber qual tipo de aparelho você pega de cara. Não sair pegando qualquer aparelho, não sair pegando qualquer serviço para fazer no desespero, achando que fazer serviço é sinônimo de você ter mais lucro. Fazer serviço é sinônimo de você ter o seu produto ser mais atraente que o produto da sua concorrência, por exemplo. Então, por isso que é interessante essa live, eu falar sobre esses aparelhos que têm uma lucratividade maior. E lucratividade, quando a gente fala aqui, não é só sobre o que tem a maior margem de lucro, porque a lucratividade ela pode ser definida em diversos aspectos. Você pode ter lucratividade em margem de lucro, propriamente dito, ou aumentando o preço do serviço, ou diminuindo o custo, tá? O custo geral do serviço, você pode ter um aumento da sua margem de lucro. Você pode ter um aumento da sua margem de lucro diminuindo o tempo de serviço e fazendo mais serviços por conseguinte, a sua lucratividade ela aumenta. Você pode ter um aumento da lucratividade simplesmente no final do mês você tendo uma taxa menor de prejuízos para você poder cobrir. Então, existem muitas formas de você aumentar a lucratividade e não só aumentando o preço. Uma delas é conhecer esses aparelhos, que tem uma facilidade de fazer serviço maior. Tá? Então, o que ajuda muito você conhecer o tipo de aparelho? Por exemplo, você entrou lá na sua bancada, entrou vários J7 Prime, vários A10, vários A20, e também entraram alguns que têm manutenção mais complexa, como Lenovo K6 Note, alguns outros aparelhos que você precisa desmontar, tem muito flex, muita coisa, muita atenção na hora dos cabos, porque arrebenta muito. Qual é a diferença quando você tem esse conhecimento? Você limita a sua programação de serviços para o número de telefones que você consegue absorver naquele dia. Se você tem muito telefone de manutenção rápida, você consegue programar um número de serviços maior. Se você tem uma quantidade de telefones que tem a manutenção mais complexa, automaticamente você precisa se resguardar um certo período dessa programação para os imprevistos. Por que eu digo isso? Porque você cumprir os prazos com seu cliente é fundamental. Tem que levar isso muito a sério quando o assunto é cliente. Se você prometeu entregar o celular até as 17 horas, até as 18 horas, ou até a hora que você fica no seu negócio, você tem que cumprir. Não tem jeito, você tem que cumprir essa determinação. Então, se você começa a ter esse problema de não cumprir prazo, de botar muito telefone e apressar o serviço para poder cumprir os prazos, você começa a errar, você começa a ter prejuízo, você começa a ter diversos contratempos que podem, inclusive, prejudicar o faturamento e o crescimento do seu negócio, ok? Então, mesmo para quem não conhece os aparelhos, porque a pessoa pode chegar para você e dizer, poxa, Caio, mas você está falando isso aí, mas eu sou iniciante, estou começando agora. Como é que eu vou fazer para reconhecer isso? Olha, a princípio, você tem que começar a ver certas características do aparelho. Só a experiência vai dizer. Mas eu joguei uma luz nesse elefante, certo? O elefante estava sentadinho no escuro lá na sua sala, né? Mas eu joguei uma luz, você não sabia disso. Provavelmente você não tinha conhecimento que você saber qual tipo de aparelho tem maior facilidade para você fazer. É um aparelho que você pode programar mais serviços? De repente, uma informação que você não tinha. E agora você, graças a isso que eu falei, você começa a prestar atenção nisso quando você for desempenhar o seu serviço. Isso significa que agora que você está atento, você vai começar a absorver esses telefones e vai ter na mente, olha, esse é mais rápido, esse é mais devagar, esse aqui é prejuízo quase certo, esse aqui é lucro certo. Então, ter essa consciência ajuda muito na hora de fechar os serviços, ok? Tem muita gente que encara essa troca de telas como se fosse gato do mesmo balaio, né? E considera assim, eu faço 7 telefones por dia, faço 10 telefones por dia, 15 telefones por dia. Só que não é. Os telefones que entram, eles têm que ser categorizados. Então, esse é um erro muito comum que a gente comete, que eu já falei anteriormente, que faz a gente não cumprir os prazos, tá?
Então nós temos algumas categorias, tá? Para categorizar esses aparelhos quando eles são mais ou menos lucrativos. Nós temos o de qualidade das peças, tá? Que são aqueles aparelhos que tem uma qualidade de peça que é um pouco superior e que você consegue ter uma métrica maior, uma métrica, como é que eu posso, uma razão entre erro e acerto maior. Por exemplo, aqui na minha região, o J5 e o J7 Prime, as telas dificilmente dão defeito. Tem outros também. A 10 não, a 10 dá muito defeito no touch. Mas você tem vários aparelhos que você não tem quase problema com tela. O J4 Plus não tem quase retorno de tela na minha região. Então, você reconhecer esses aparelhos ajuda muito você a poder começar a fazer esses serviços e para poder começar a priorizar certos tipos de serviço, ok? Qualidade das peças é um fator a se observar. Um outro fator a se observar é o tempo de troca. Por que o tempo de troca? A hora do técnico vale dinheiro, não tem jeito. Se você paga o técnico, ou até mesmo você tem o seu salário, se você paga o técnico tem que ser levado em consideração o tempo de serviço na hora de precificar o produto, de precificar o serviço. Então, se você tem um telefone que demora 40 minutos para fazer uma tela e tem um telefone que demora 20 minutos para fazer uma tela, isso significa que a hora do técnico é 50% menor. Você já pensou nisso em termos financeiros? Se a hora do técnico é R$20 e ele faz um serviço de uma tela em 1 hora, mas se você consegue fazer o mesmo serviço em meia hora, o preço da hora do técnico baixa para R$10. Ou seja, você aumenta a sua lucratividade em R$10. Então, essa importância que você tem que dar para quando o seu serviço está sendo orçado é muito, como é que eu posso dizer? Ela tem que ser prioritária para você. Então, você tem esse tipo de tempo de serviço que vai te ajudar ou vai te prejudicar na hora de você orçar e na hora de você fazer o serviço. Os aparelhos que tem um tempo de troca de tela menor, você pode orçar mais aparelhos durante o dia. Ou seja, você ganha na hora do técnico e você ganha em volume de serviço. E também, mais fácil o serviço, menor margem de erro, menor possibilidade de dar prejuízo. Então é só alegria. Pouco tempo de reparo é só alegria. Então a gente sempre tem que buscar a produtividade, mas nunca perdendo de vista a qualidade. Porque produtividade não é velocidade do reparo. Produtividade é você conseguir realizar uma quantidade maior de reparos num espaço menor de tempo, sendo mais rápido ou mais devagar, ser mais assertivo. Nem sempre a velocidade que você troca a tela é o que resolve isso. Por exemplo, você ter a peça em mãos pode ajudar muito na velocidade do seu reparo. Você saber exatamente qual é o defeito do aparelho pode ajudar na velocidade do seu reparo. Você ter boas ferramentas para montagem e desmontagem pode ajudar na velocidade do seu reparo. Então, isso tudo ajuda na velocidade do reparo. E a velocidade ganha agilidade, ok? Aparelhos também que tem uma margem de lucro boa. Por exemplo, iPhones. Eu sempre digo que iPhones eles têm uma margem de lucro boa, principalmente os que têm tela de IPS, que são as telas de LCD. Eu falei sobre isso num outro vídeo e ele subiu para o meu canal de YouTube, se não me engano hoje. Está no meu canal do YouTube. E também está aqui também no IGTV. Eu falo sobre orçamento de telas de LCD. As telas de iPhone, tem o botão Home, elas são todas de IPS, então elas têm uma boa lucratividade, porque o custo das paralelas é mais barato. E o das originais também. Exatamente, Erivelto. A velocidade do reparo não é idêntica à produtividade do reparo, né? A velocidade do reparo, às vezes, ela pode sim. O cara está fazendo lá no desespero para cumprir algum prazo com o cliente apertando ele no balcão. Mas existe formas de você aumentar a produtividade. Como, por exemplo, você melhorar a qualidade das ferramentas, você fazer uma preparação prévia dos telefones que vão trocar antes de chegar à tela, você já fazer os pré-testes, você já tem um sistema de diagnóstico pré-definido. Então tem muita coisa que pode interferir sim no tempo do reparo, e não necessariamente a velocidade. A velocidade o técnico ganha com a experiência. Quanto mais experiência ele tem, naturalmente ele vai ficando mais ágil. Mas a pressa realmente é inimiga da perfeição e a pressa já me causou muito prejuízo.
Vamos lá. Então, esses aparelhos eles têm uma boa margem. Aparelhos, os iPhones da linha X também têm uma boa margem. Eu costumo dizer, por exemplo, que o J5, o J7 Prime também tem uma boa margem, porque o tempo de reparo dele é muito rápido e ele é um telefone muito simples de ser feito. Então, você também tem os aparelhos que têm um menor risco de erro, que também entram nessa situação de você ter aparelhos mais lucrativos. Para mim, os campeões são aqueles aparelhos que você saca a tela, solta o flex e coloca e tá ok. Vou até mostrar aqui. Provavelmente quem está assistindo essa live já sabe sobre isso, mas eu vou mostrar porque depois esse vídeo vai subir. Por exemplo, você tem o J7 Prime. O J7 Prime ele está sem placa e sem bateria, ou ele está com placa e sem bateria. Mas ele é muito simples, porque a tela está aqui, você não solta nenhum parafuso do aparelho, você vem, a tela está quebrada, você descola a tela, soltou, atenção aqui na hora de tirar o flex, você vem aqui, solta o flex, tira, prepara o frame do aparelho, vem, prepara a colagem, vem com o frame, coloca, acabou. É isso, trocou a tela. Então, é um dos aparelhos mais simples que tem de fazer. Então esse aparelho ele reúne quase a tempestade perfeita. Se ele tivesse a lucratividade que tem os iPhones, ele seria o aparelho perfeito para manutenção. Por quê? Porque as telas é difícil voltar, baixa dificuldade de fazer o reparo, alta velocidade para fazer o reparo, porque você consegue trocar até 20 telas desse aparelho por dia, se você quiser. Se você chegar para você, troca até 20 por dia. E tem uma lucratividade razoável. Já foi melhor, mas ele ainda tem uma lucratividade bem razoável. Então, ele é um aparelho que é muito bom para você fazer reparo. Os iPhones ainda tem aquele problema de você ter que tirar a blindagem, saca a câmera, tem os Touch ID, né, dos com botão, que pode oferecer um pouco mais de problema. Os da linha X, 11, 12, 13, tem o Face ID, que é uma coisa que pode complicar muito mais. Então, qual seria o aparelho perfeito para você fazer? Um aparelho que tem uma alta lucratividade, um aparelho que tem um baixo risco para você fazer o reparo, um aparelho que tem um alto rendimento, ou seja, é rápido para você fazer o reparo, e um aparelho que tem peças de qualidade. Com isso tudo junto para o técnico, é assim o paraíso. Existem alguns aparelhos também, se vocês souberem aí de algum aparelho que seja altamente lucrativo que eu não citei aqui, você pode botar aí também nos comentários. Mas por que é muito importante a gente saber sobre isso? Porque muitas vezes, se você tem um volume muito grande desses aparelhos, você pode definir até o seu marketing voltado para públicos que tenham esse aparelho. Você pode fazer preços especiais, você pode direcionar ou segmentar as suas publicações nas redes sociais para donos desse aparelho. Por exemplo, pessoal que gosta de fazer manutenção de iPhones. Pô, o pessoal que gosta de fazer manutenção de iPhones é muito bom quando ele consegue direcionar o marketing só para donos de iPhone. Porque é um aparelho lucrativo, a manutenção dele não é tão rápida quanto ao do J7 Prime que eu mostrei, ou do J7, ou até mesmo os aparelhos da linha A, que é só você soltar a tela e o flex passa por cima da bateria, você saca ali a subplaca e resolve o problema. São aparelhos também que têm manutenção rápida e tem um baixo potencial de dano para assistência técnica, né? Porque baixo potencial de dano é quando, se você tomar um prejuízo, você não tem que vender as calças para pagar o aparelho. Então, se você conseguir determinar quais são os aparelhos que mais entram na sua assistência, os aparelhos que você tem uma maior facilidade de reparo e os aparelhos que você tem mais lucratividade, você pode começar a trabalhar em torno desses clientes. Porque para a gente, quanto mais serviço a gente faz de qualidade, quanto menos serviço volta, maior é a nossa lucratividade, maior é a grana que sobra para a gente no final do mês.